A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Jó. Bom, Jó tem 42 capítulos. Nós vamos tentar narrar e explicar a você. Nós vamos trabalhar sobre isso. Então, se você puder ter um caderno aí do seu lado, anota as curiosidades, as coisas boas que você vai aprender aí. Jó faz parte dos livros poéticos. Quando você estuda a teologia, você vai descobrir que Jó faz parte dos livros poéticos. E os livros poéticos, meus irmãos, é um conjunto, né? São eles o livro de Salmo, livro de Provérbios, de Eclesiastes e Cantares. E Jó está ali no meio. Então ele é um livro poético. Outro detalhe muito importante é que o livro de Jó, ele é basicamente o livro mais antigo da Bíblia. Haja vista que há, com um estudo muito minucioso, entendimento de que o livro de Jó ele é antes de Gênesis. Pastor, mas como isso? Essa parte não dá para me trazer para você agora não. Mas ele é muito antigo. O livro de Jó tem o maior número de perguntas com interrogações. Né? O livro de Jó é muito importante porque você vai aprender muita coisa mesmo. Agora, nós vamos ver algumas coisas que nós vamos levar como lição, né? Jó, na realidade, ele foi contemporâneo de Abraão, mas ele não era hebreu. Olha, isso é muito interessante, né? Jó foi o primeiro a fazer menção da vinda do Redentor. Ele foi o primeiro, como sendo o livro mais antigo. Jó conhecia a Deus de forma superficial, como muitos de vocês que estão me ouvindo talvez conheçam a Deus dessa maneira. Na verdade, você precisa conhecê-lo melhor do que superficial, né? Agora, quem escreveu o livro de Jó? A gente sabe, meus irmãos, que pelos estudos se supõe que Moisés escreveu o livro de Jó. Não temos essa prova, mas é o que os estudiosos acreditam. Mas tudo bem, isso é outra história. A gente agora vai começar a leitura do maravilhoso livro de Jó. Aperte o cinto. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Já o primeiro versículo eu tenho que parar e comentar. É as 4 bases que você vai ver que sustentava Jó. E Deus vai confirmar isso. Jó era sincero. Ele tinha sinceridade dentro do seu ser. Isso emanava e as pessoas viam isso nele. Jó era reto. Ele não conseguia praticar o mal. Ele não conseguia ser maldoso com alguém. Ser desonesto com alguém. Infiel com alguém. Jó, não. Jó era honesto. Jó temia a Deus. Ele tinha o temor dentro dele. Ele trabalhava com isso, ele vivia com isso, ele respirava e comia isso, o temor a Deus. E eu já ensinei a vocês que existem 2 tipos de temor. Um temor que significa medo e o temor, respeito. O temor aqui é respeito a Deus. E ele desviava-se do mal. Tudo que tinha aparência de mal, ele desviava. Esse é o protagonista dessa história.
Então ele tinha 4 qualidades que você tem que guardar aí: sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Eu vou repetir para você marcar aí: sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas Jó tinha família. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Era um homem muito bem. Por quê? Porque ele tinha uma família grande. A casa era alegre. E para ele ter 7 filhos, ele tinha esposa, lógico. Tendo a sua esposa, então era um homem casado. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este era o homem maior do que todos no Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente. E ele tinha muita propriedade, muitos animais e muitos funcionários. Estamos falando de um homem muito rico, milionário. Um homem que tinha seus 7 filhos e 3 filhas, casado, de boa reputação. Jó era um homem temente a Deus. Jó, além de rico, não mexia com nada de errado. Era justo a todos. Esse era Jó. E a história escrita no livro de Jó, no versículo 4, vai dizer: E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia. Por exemplo, hoje é o dia do primeiro filho fazendo banquete, amanhã vai ser no dia do outro. Um exemplo, né? E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. Então, os filhos sempre faziam festas e chamavam as suas irmãs. Então, os 10 irmãos se juntavam e faziam festas. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada, né? Jó tinha esse costume, se levantava de madrugada e oferecia holocausto. Ele fazia um sacrifício a Deus, segundo o número de todos eles, porque ele dizia no seu coração, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então ele pensava assim: meus filhos lá na festa de repente fizeram algum tipo de pecado. Eu vou fazer um sacrifício para que Deus os perdoe. E ele ia lá e orava. A mesma coisa que devemos fazer aos nossos filhos: levantar de madrugada e apresentar aos nossos filhos, porque podem estar fazendo coisas que a gente não está vendo. Verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Há estudos que provam que aqui eram anjos que se apresentavam a Deus por rodear a terra, por trabalhar na terra. E Satanás ainda não tinha sido expulso, meus irmãos. Então, esse texto ele vai fazer parte antes da batalha de Miguel, o arcanjo Miguel, contra Satanás e seus anjos. Então, esse texto ele vai fazer parte bem antes dessa batalha, né? Então Satanás foi lá no meio. Ele já estava sendo rejeitado, mas não tinha buscado perdão. Então o que aconteceu? Ele ainda tinha acesso, ele podia entrar lá, né? Então os filhos de Deus foram ter com o pai, os anjos foram se apresentar ao pai, porque Deus enviava os seus mensageiros faziam o seu serviço, e quando voltava, Satanás veio junto com eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Porque cada anjo tinha ali a sua missão, como um era arcanjo, o outro era serafim, cada um tinha sua determinada missão. Mas só que Satanás agora, ele está vindo, e Deus pergunta: de onde você está vindo? Eu estou vindo de rodear a terra. Eu fiquei passeando por ela. E disse o Senhor a Satanás:
Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem, agora ele vai repetir as qualidades. Sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus mostra que já havia um mal na terra, que o mal já estava operando. E quem será que estava trazendo mal sobre os homens? Os anjos que trabalhavam a favor de Satanás? O próprio Satanás? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde. O que significa a palavra debalde? À toa. Jó, ele adora, ele teme a Deus à toa. Não, ele não teme a Deus à toa, porque é uma pergunta. Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra. Essa palavra que ele está tendo com Deus, ele está dizendo assim, ó, ele não está temendo o Senhor à toa. Ele está temendo o Senhor porque o Senhor deu bens para ele. E sabe o que mais? Só amanhã eu vou voltar, tá? Amanhã eu volto com essa história de Jó e falaremos um pouquinho mais, ok? Bom, anota aí a lição de casa. A lição de casa é Eclesiastes capítulo 10, verso 8. Eclesiastes 10, 8. Amém? Deixa eu ver se eu tenho aniversariantes de hoje. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aniversariantes de hoje, eu sei que eu tenho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá aqui, ó. Irmã Simone, lá de Planaltina, Distrito Federal. Feliz aniversário, varoa. Que Deus abençoe seu dia maravilhosamente, né? Bom, o meu canal no YouTube é Cafezinho com Jesus, o sabor do saber, né? A minha página no Facebook é o mesmo nome, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. O meu Instagram é Pastor Alex Cafezinho. Vai lá, espalha para os seus amigos, para os seus grupos. Deve ter muita gente que quer me seguir lá no Instagram, que quer ver minhas postagens, né? Às vezes eu comento sobre muita coisa. Vai lá que você vai ver, tá? O meu Facebook é Alexandre Souza do Carmo. Bom, meus amados irmãos, os recados por hoje é só. E a gente parou aqui no versículo 10. E a gente volta amanhã. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.